Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Contando mais uma vez com o seu comentário, sua participação, opinião. Diga aí de qual lugar lindo do nosso Brasil, do mundo, você assiste esta edição do Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. Foco do Brasil, que é um jornal independente, só é possível por conta da sua audiência e apoio, curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade alusiva à Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica e ao MacPlace, Ecossistema de Inovação e Soluções Digitais Educacionais. A Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica é uma iniciativa que pretende implementar estratégias, programas e ações para a recuperação das aprendizagens e o enfrentamento da evasão e do abandono escolar na educação básica. Com a pandemia, o número de crianças e adolescentes fora da escola aumentou 171%. Esse levantamento foi realizado pelo IBGE. Já o MacPlace é uma plataforma integrada em ambiente aberto e colaborativo, na qual estarão consolidadas diversas soluções e iniciativas envolvendo tecnologia da informação para apoio às redes educacionais nos seus diferentes níveis de maturidade. O presidente Jair Bolsonaro, então, participou desta solenidade. Então, esse método, essa disciplina, vamos assim dizer, adotada pelo Ministério da Educação, reconhecida já por outros países, é algo que nos orgulha. Um trabalho de aproximadamente 1 ano e meio, então muita dedicação, muito empenho, onde se consegue, ao aplicar um teste, né, por exemplo, a garotada da oitava série do ensino fundamental, saber se ela está realmente entendendo matemática para aquela série, ou qual série anterior, quinta, quarta, e por vezes no teste a molecada está na 8ª série e tem conhecimento de matemática da 2ª série. Isso é comum, é comum. Eu fico lembrando, há poucos meses estive com o Ciro Nogueira numa fazenda 5G no Piauí. E ali, naquele trator, né, 5G, você vê vários painéis à frente. De vez em quando você vê ali, por exemplo, painéis que falam sobre ângulos, né? E o ângulo você pode definir em graus, né? Você pode em grados, ou pode ser em milésimo também. A gente fica imaginando, se a gente fala grau, grado e milésimo, você pega uma molecada do ensino fundamental, na 9ª série, se você mandar subtrair, por exemplo, 2 graus, tantos minutos, tantos segundos, de tantos graus, tantos minutos, tantos segundos. A dificuldade. Dificuldade até numa tabuada, 7 vezes 8. E temos notícias muito tristes tocante a isso aí. Ou seja, o ensino, a educação, nunca foi prioridade para valer no país. Nunca foi. Parece que interessa para alguns políticos que passaram por aqui, de uma coloração mais avermelhada, que a pessoa tem que terminar a tua escola, botar um diploma na parede e está tudo resolvido. Não é assim. Longe disso. Eu lembro também no meu tempo, quando tinha dificuldade em português e eletricidade, eu fiz 2 cursinhos, Instituto Universal Brasileiro por Correspondência, lá em Eldorado Paulista. Eu ganhava meu dinheiro, né, pescando, pegando maracujá, ou, naquele tempo não era crime, né, cortando palmito, e pagava esse cursinho meu. E eu lembro muito bem, quando eu ia fazer uma prova, o prezado sargento Faú, que eu abria, tinha que fazer uma prova de português ou de eletricidade, e eu começava a fazer e não conseguia resolver uma questão. Eu não ia buscar no manual, eu entregava em branco aquela questão. Não tinha cola, nem sozinho. E o tempo foi passando, né? Para muita gente, o bacana é tirar uma nota, não interessa como, pegar arranjar uma maneira de passar de ano, não interessa como, e botar ali na parede de casa o seu diploma. Isso não leva a lugar nenhum.
a pessoa está se enganando. Em entrevista à jornalista Leda Nagli, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre as traições que ocorreram em seu governo por parte de figuras que ele escolheu para estarem ao seu lado, mas que acabaram saindo de forma mal resolvida e disparando, inclusive, contra o próprio governo. Nagli foi direta e citou 2 nomes, Abraham Weintraub e Sérgio Moro. O presidente Bolsonaro revelou que a reação de Moro não foi surpresa, mas que não esperava essa mesma atitude por parte de Weintraub. O presidente ressaltou que depois da divulgação da famosa reunião em que Abraham fez algumas falas mais fortes contra a corte, ele tomou todas as providências para que o ex-ministro da Educação pudesse prosseguir seguro e muito bem assistido com um cargo no Banco Mundial, nos Estados Unidos, até que a poeira baixasse. Ele estava ganhando na ordem de $22 mil por mês com a indicação do presidente para o Banco Mundial, não é? O irmão dele estava ganhando $10 mil por mês e chegando lá, empregados começaram a dar alfinetadas em mim. Então vieram para o Brasil, um para ser candidato ao governo do estado de São Paulo, Abraham Weintraub, mas não é assim tão simples, vou ser candidato ao governo do estado. E começaram a atacar o tempo todo. Ele podia estar nos Estados Unidos, tranquilo, renovar o cargo no Banco Mundial por mais 2 anos a partir de setembro, trabalhando, esperando o futuro, acalmar a poeira e depois vir para cá ser candidato a governador, senador, presidente, mas partiu para a briga, ofendendo o tempo todo. O Moro subiu a cabeça dele que tinha que ir para o Supremo e depois ser presidente. Isso atrapalha aqui em Brasília. Chegou uma hora que não deu mais. Eu queria trocar o diretor-geral da Polícia Federal, que é um direito meu, só que ele não queria, porque o diretor-geral era um velho amigo dele, desde a Lava Jato de Curitiba, disse Bolsonaro, falando sobre Weintraub e Sérgio Moro. O humorista Dedé Santana, de 86 anos, contou ter sofrido consequências no meio artístico por ter se posicionado a favor do presidente Bolsonaro. Em entrevista à revista Veja, Dedé relatou que alguns de seus colegas pararam de lhe dirigir a palavra, mas destacou que não citaria nomes. Muita gente parou de falar comigo desde que defendi ele, gente que prefiro nem citar nomes. Eu conheci um cara com o nome de Capitão, morava perto do condomínio dele no Rio e sempre o tratei assim, de Capitão, até que aconteceu aquela facada durante a eleição e percebi que Capitão era candidato à presidência. Fui lá prestar solidariedade, nem sabia que era político. Falei, quero que seja meu presidente. E não me arrependo disso, contou Dedé Santana. Ele ainda assinalou considerar os tempos atuais difíceis para fazer humor no Brasil por causa do politicamente correto. Está complicado fazer humor por causa do politicamente correto. Não se pode falar mais nada que vira um problema. Em Os Trapalhões dos anos 80 e 90 não tinha maldade. Eu entrava em cena e falava pro Mussum, ô Negão, ele respondia, Negão é seu Passades, e todo mundo ria. Me chamavam de rapaz alegre e eu não via maldade. Hoje em dia é tudo complicado, opinou Dedé Santana. Aos apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro deu sua primeira declaração pública sobre a eleição deste político de esquerda na Colômbia, Gustavo Petro, como presidente da Colômbia, anunciada neste domingo, dia 19. É um ex-guerrilheiro do movimento de esquerda revolucionário, disse resumidamente o presidente Bolsonaro, embora Petro fosse parte do grupo guerrilheiro colombiano M19. Bolsonaro e o Ministério das Relações Exteriores não se pronunciaram imediatamente, oficialmente, após o resultado das eleições colombianas. Petro foi eleito presidente da Colômbia com margem apertada de 50,44% dos votos válidos no segundo turno, com um grande percentual, de votos aí que acabaram não sendo contabilizados. Uma pouca participação, inclusive fortemente colocando em evidência aí uma situação em alguns países, não só na Colômbia, mas, por exemplo, no Chile, que é a abstenção, a falta de presença de votantes, no pleito. Ele derrotou o candidato de direita Rodolfo Hernández. Já o vice-presidente Hamilton Mourão desejou sorte ao vencedor. Sorte ao Gustavo Petro, porque administrar um país na situação que o mundo está enfrentando não é simples, disse o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. E um dos primeiros atos do novo presidente da Colômbia, você viu, foi pedir que presos sejam soltos no país.
É um ex-guerrilheiro do MIR, é a Movimento de Esquerda Revolucionária. Alguém tem ideia por que o Lula falou do sequestro de Abílio Diniz? Não, também Ninguém não sabe isso, não? Eu vi não sabíamos que ele falou, só não sabíamos assim. Ele teria contou um da fundo. história que estava com pena de 10 meninos que estavam presos. 10 meninos de 42 anos, né? Esses 10 eram 5 chilenos, 2 argentinos, 2 canadenses e um brasileiro, que estavam no segundo sequestro. Tinham sequestrado uma pessoa, 60 e poucos dias, depois tinham sequestrado Abílio Diniz. Havia um pedido de resgate de 30 milhões de dólares para Abílio Diniz. E daí falou que esses meninos cometeram um equívoco. O sequestro é planejado, pessoal. Ninguém vai sequestrar o João ali. Não, ele vê quem é o João, onde ele mora, a rotina de vida dele, onde vai ser o cativeiro, como vai ser as negociações. Mas por que o Lula tocou nesse assunto? Alguém tem ideia? Não. Ele deu um recado para todos os narcotraficantes e bandidos do Brasil que estamos juntos. Entenderam? E repercutiu a manchete: Joyce Hasselmann perde recurso contra a mulher que a chamou de porca. O presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador Cruz Macedo, rejeitou um recurso da deputada federal, a Joyce Hasselmann, contra a decisão que absolveu mulher que a chamou de porca de Troia em vídeo publicado na internet. Joyce alegou que a mulher proferiu notícias inverídicas, se utilizou um termo aí em inglês, ela cita, vergonha do corpo, para fazer com que a parlamentar sinta vergonha por sua aparência. A quinta turma civil do TGDFT entendeu que as palavras da acusada, embora possam ser vistas como exasperadas e deselegantes, não configuram um ato ilícito que justifique condenação à indenização por dano moral. Joyce apresentou recurso especial, alegando que as ofensas não foram feitas a ela enquanto deputada federal, ou seja, o objetivo era ofendê-la pessoalmente. O presidente do TJDFT entendeu que a análise do recurso implicaria no reexame de todo o processo, o que é vedado. O investimento na proteção de indígenas isolados aumentou 335% no governo Bolsonaro, segundo o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Xavier. Quase 54 milhões de reais foram investidos entre 2019, 2020 e 2021. Em entrevista à revista Oeste, Xavier também falou das mortes trágicas do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Como tem sido o trabalho da FUNAI desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência, ele foi questionado. E aí ele respondeu: ao compararmos 2016, 2017 e 2018, com 2019, 2020 e 2021, houve um crescimento de mais de 335% de investimento na proteção de indígenas isolados. Foram quase 54 milhões de reais investidos. Isso é feito por meio de 11 equipes de proteção ambiental e 28 bases de proteção espalhadas pelo Brasil. No Vale do Javari, onde infelizmente 2 rapazes morreram, houve apenas 430 mil reais de investimentos em 2017. No ano seguinte, só 205 mil. Mas em 2019, a partir da minha gestão, o governo Bolsonaro, investimos 1,2 milhão de reais. Em 2021, 1,3 milhão. Temos muito mais investimentos efetivos do que em governos anteriores. E ainda falam em genocídio. Também há um investimento em fiscalização de terras indígenas, que cresceu mais de 150%. Foram mais de 80 milhões de reais investidos entre 2019 e 2021. A FUNAI distribuiu mais de 1,3 milhão de cestas básicas para 200 mil famílias indígenas. Isso equivale a mais de 30 mil toneladas de alimentos. Quando chegamos aqui, havia uma despesa de 45 milhões de reais. A verba era destinada para um projeto que pretendia fazer criptomoedas para os indígenas. É risível, é malversação do patrimônio público. Isso acabou. Não sacrificamos a vaca, deixamos ela viva e matamos os carrapatos, disse o presidente da FUNAI. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado federal Alexandre Frota, que hoje está no PSDB de São Paulo, disse que deve votar no petista Lula contra o presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. Frota disse que o governo Bolsonaro foi irracional por não falar com as minorias. Não fala com os LGBTs,
disse Frota. Citando também mulheres, disse ele que não fala com as pessoas que realmente precisam ser atendidas neste país. Frota disse, a gente tem que reverter isso. Eu ainda mais porque fui uma das pessoas que gritei aos 4 cantos que as coisas iam melhorar, mas hoje a gente vê milhões de brasileiros desempregados, fome, miséria, desigualdade, os LGBTs sendo agredidos e assassinados. As pessoas que fazem o bem para o país são mortas, como o Bruno Pereira, indigenista, e o Dom Phillips, jornalista, e tantas outras pessoas. Não me arrependo de nada que fiz e me orgulho de ter amadurecido. Estou saindo tranquilo, disse Frota, aproveitando para tentar ver se, na onda à esquerda, consegue surfar como fez na onda Bolsonaro em 2018. Os transportes agrícolas feitos em ferrovias bateram 25 bilhões de toneladas por quilômetro útil em 2022. Há 12 anos, em 2010, a quantidade transportada ficou pouco acima de 11 bilhões de TKU, como é chamada a medida. A medida adotada é uma relação do volume de carga transportado com o trajeto percorrido. A contagem é da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. De acordo com a instituição, houve o crescimento de 127% nos transportes agrícolas por ferrovias nos últimos 12 anos. Em todo o período, o carro-chefe foi o grão de soja. A participação dele se manteve acima de 50% nos últimos 12 anos, sendo que está superior a 70% de modo ininterrupto desde 2017. Na cadeia de transportes agrícolas por ferrovias também se destacam o farelo de soja, o milho, o açúcar e o trigo. Dados da ANTF mostram que mais da metade das exportações de farelo de soja dependeu do transporte ferroviário em 2022. Bem, gente, este é um trabalho aí que vem sendo desenvolvido intensamente nos últimos meses, anos, não é? Vimos o empenho do ex-ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, próprio Marcelo Sampaio, atual ministro, o Ministério, enfim, todo o governo tentando levantar o que já foi uma força no país. Quem não conheceu, não sabe que o Brasil já foi uma potência no passado, há muito tempo atrás, lá no início do século XX, em termos de ferrovias. E que o negócio foi ficando, foi sucateado, não é? Foi priorizado o modal rodoviário e as ferrovias foram se acabando no país. Um país com dimensões quase que continentais, não é? E um dos principais meios de transporte no mundo, em qualquer país desenvolvido, o trem, aqui foi deixado de lado, subjugado, a sua importância, e talvez por isso esse seja um dos motivos do atraso nacional. A dificuldade que o país tem para competir em certos setores com outros países do mundo. Felizmente, estamos vendo o trem voltando à tona à vida no Brasil, graças a todo esse esforço do governo federal, graças ao empenho do setor do agronegócio, e esperamos em breve que o trem seja definitivamente uma modalidade totalmente espalhada por todo o nosso Brasil, fazendo a diferença não só para a produção, para a cadeia produtiva do agro, a cadeia industrial, mas inclusive na área turística, já que é algo que traz saudosismo, leva a gente para um outro patamar. Digam aí os gaúchos, né, que conhecem o trem, a Serra Gaúcha, em alguns trechos turísticos, não é? Em outras regiões do nosso Brasil também, é preciso incentivar e investir nessa modalidade mais do que nunca. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a criticar a Petrobras. Em suas redes sociais, ele disse que a reunião com líderes que aconteceu nesta segunda-feira, dia 20, faria chegar a hora da verdade para a companhia. As críticas foram motivadas pela decisão da Petrobras de reajustar o preço dos combustíveis. O valor da gasolina vendido às distribuidoras subiu 5,18%, indo de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. Já o diesel aumentou 14,26%. O aumento do diesel em muitos lugares, não é? Antes aí do reajuste de 5% na gasolina ainda, já que o diesel foi imediato, o impacto nos postos, o diesel passou o preço da gasolina.
Então, nesse reajuste de 14,26%, passando de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse querer apenas respeito da Petrobras ao povo brasileiro. Muita repercussão, não é? Vimos que o presidente da Petrobras pediu demissão. Agora um presidente interino foi nomeado pelo conselho da companhia, mas o governo já tem uma indicação. É aguardar para ver o que vai dar esse encontro, essa questão, esse debate sobre CPI, não é? Defendida até por presidente Bolsonaro. O presidente do Senado, o Pacheco, diz que não tem condições, clima político para levar adiante isso, nem técnico, enfim. O presidente Hamilton Mourão disse também que é muito difícil uma CPI andar, enfim. É um debate grande. Vimos aí que os caminhoneiros estão realmente descontentes, né? Líderes sendo convocados até pelo próprio governo para protestar. Então, muita coisa vai acontecer nessa semana envolvendo essa questão de Petrobras. Esperamos, como falamos na edição anterior, que as movimentações levem a um consenso, ao bom senso da própria companhia e que a gente possa perceber o resultado dos esforços de todos, esforços políticos, técnicos, econômicos, com a redução do preço nas bombas. Afinal, no dia que a Petrobras anunciou um aumento de 5% da gasolina, de mais de 14% do diesel, vimos o preço do barril do petróleo despencar mais de 5%. Como explicar isso? E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, gente. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Maria Lúcia Borges de Lima e a Milton Campos, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde-amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.